Bom dia, meus amigos. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 2 de julho de 2025. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo, como eu sempre falo, porque a gente precisa de agradecer a Deus por estarmos vivos e nós precisamos, né, agradecer a Deus por estarmos vivos. E eu quero agradecer porque eu estava com 689 inscritos, perdi 2, estou com 687. Não tem problema. Muito feliz ainda, 2 saíram, não tem problema. Mas se ele quiser voltar, eles quiserem voltar, quando as portas estão abertas. Estou muito feliz, né? Porque a visualização foram 467 visualizações no meu último vídeo. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz por isso. Eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu quero, primeiramente, dizer o seguinte, né? Que eu não consigo agradar a todos. Então, vai ter horas que eu vou ganhar muito, vai ter horas que eu vou perder. Porque quando eu falo mal de um, o outro fica feliz. Quando eu falo mal do outro, o outro fica triste. Não, eu não. A gente tem que falar aquilo que é verdade. Eu procuro falar aquilo que eu acho que é correto. Eu critico quem tem que ser criticado e elogio aquele que tem que ser elogiado. Então lá, hoje eu abro o título com assim, né? Golpe de Estado à vista, tá? Em seu discurso na Avenida Paulista, no último dia 29, Bolsonaro, ao defender que se ganhar 50% da Câmara e do Senado, mudará os destinos do país. Né? E porque conseguirá eleger os chefes do Executivo, do Câmara e do Senado, né? Presidente da Câmara e presidente do Senado, que o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, e também presidente do Banco Central e as comissões que elege, por exemplo, escolhe embaixadores, ministros de Estado, tal, também diz que ganha e faz o que ele quiser. Ele vai mandar mais que o presidente do Brasil. Presidente da República. Então já é um golpe, porque o legislativo ele não pode, não existe poder maior que o outro. Porque, na verdade, teoricamente, né, dentro de todos os juristas, todos os constitucionalistas, a tese é a seguinte: não existe poder, 3 poderes. Existe um poder que é o único, é o poder do povo, é o poder constituinte, originário, aquele que vota, aquele que escolhe os seus líderes, para, através do voto, representá-los na Câmara e no Senado. Na Câmara, principalmente, porque o Senado é a voz do Estado, são os 27 estados que são representados no Senado da República, né? Então, não pode, se o Bolsonaro diz que vai mandar mais que o presidente da República, caso ele vença, ele consiga ser maioral, ter 50% da Câmara e do Senado, ele está dizendo que é um golpe de Estado, ele vai dominar o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Isso é golpe. É a manutenção da estrutura golpista de Bolsonaro ainda sendo manipulada pela força de direita. Infelizmente, você, como eu já falei várias vezes, você vai encontrar em livros, em todas as obras constitucionais, que não existe a democracia. Ela, para existir, ela precisa da teoria dos 3 poderes, né? O poder legislativo, executivo e judiciário. Não podemos viver nessa briga que nós estamos agora, com o executivo brigando com o legislativo brigando com o judiciário. Não está levando a nada. Esta crise nós estamos vivendo, olha, eu estou com 68 anos, eu ainda não vi uma crise política tão grave como a que nós estamos vivendo. A crise de Collor, o abandono do Sarney, quando todo mundo abandonou Sarney governou quase sozinho, né, porque não tinha apoio de ninguém, o MDB o abandonou, o PT, que nunca quis, sempre o criticou. Então, eu já vi a crise de Collor, mas o golpe, a retirada de Dilma, que o PT chama de golpe, né, que o impeachment de Dilma, que o PT chama de golpe, que eu não concordo, mas respeito a posição do PT. Nunca vi uma crise tão grave como que nós estamos vivendo. E o Bolsonaro, né, com o fracasso de público dele, o discurso do Bolsonaro, graças a Deus, parece que está cansando. Não foi porque eu tinha jogo do Flamengo, não foi porque estava final de mês, não, é porque o povo cansou. Só foram lá aqueles 12 mil
pessoas lá para a Avenida Paulista, aqueles realmente apaixonados, né, por Bolsonaro. Mas política não é paixão, política é ideia, política é congruência ou incongruência também. Mas a gente não pode viver num país tão dividido, tão massacrado pela qualidade. Mas essa divisão ideológica, política, é em decorrência da qualidade péssima dos políticos. Lamentavelmente, nós não temos um político que nos inspire, que nos traga confiança. Infelizmente, né? Tarcísio de Freitas garante que dará indulto a Bolsonaro caso vença as eleições de 2026. Pois é, né, gente? É triste, né? O Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro está sendo abandonado, essa é verdade. Ainda não se concluiu, mas a direita está abandonando o Bolsonaro. Até porque a saúde dele, acho que não permite mais que ele seja uma pessoa ativa. Você vê, parece que ele cancelou todas as atividades políticas de julho deste mês, né? Que hoje, dia 2, começa. Por causa de uma questão de saúde, que está com problema de soluço e vômitos, né? Isso é muito triste. Então, o Bolsonaro, ele tem que, logo, o centrão, a direita, está exigindo que ele anuncie imediatamente a renúncia e o apoio incondicional ao Tarcísio de Freitas. Acontece, segundo as informações, ele não confia no Tarcísio de Freitas. E como se sabe, o Tarcísio de Freitas deve estar dizendo que dá esse indulto, mas com certeza quando ele for eleito, eu acho que ele não vai romper imediatamente no seu governo com o Supremo Tribunal Federal, porque esse indulto é inconstitucional e o Supremo Tribunal Federal vai ser chamado a decidir, vai negar isso. Né? O Bolsonaro, no máximo, que ele tem que se conformar é com a prisão domiciliar, mas que ele vai preso, não tem essa de indulto, porque o indulto não tem essa finalidade, eu já falei aqui várias vezes. Né? Tudo que a extrema-direita quer é que Bolsonaro saia, né, para que o Centrão tome conta. Né? Teve um jantar essa semana na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, onde foi a elite, né, dos banqueiros. E ali eles chamaram o presidente Hugo Mota de herói, que nada mais do que um picareta. Né? Não tem nada de herói, né? Porque o que o Hugo Mota está fazendo é traindo o povo brasileiro. Porque as derrubadas dos vetos, essa anulação do decreto do IOF, ele é contra totalmente o povo. Né? Não é porque você está defendendo o governo Lula. Não estou, porque o veto que eles tiraram, dando subsídio em companhias elétricas, é uma piada. Nós vamos pagar a conta porque o Lula vetou e eles voltaram o veto à lei original, ao status quo ante, né, da lei, para que as empresas de distribuidora de energia ganhem muito dinheiro. Isso não é a favor do povo, muito pelo contrário, é a favor dos ricos. Né? Eu acho que o Ciro Gomes, né, escreveu uma frase no livro dele, né, que deixa eu ver o nome do livro dele, Projeto Nacional, o Dever da Esperança, lá na página 86. Quem lê, eu recomendo, que é um livro que vale a pena a leitura. Tá? Ele diz assim: no neoliberalismo exige que o Estado Nacional abra mão de sua capacidade de investimento direto e seu papel na coordenação da economia. De fato, o que essa direita quer, como está fazendo o Tarcísio de Freitas em São Paulo, vendendo tudo. Ainda agora estava vendo assim, privatizando as escolas no Paraná, isso, que são governos de direita. Você imagina, né, a escola já é de péssima qualidade, administrada pelo município, pelo Estado. Aí você entrega a iniciativa privada, faz um contrato lá de 10 anos, 20 anos, vê se essa empresa que quer lucro vai se preocupar com a qualidade de ensino. Não tem como fiscalizar, não tem como cobrar a melhor qualidade do ensino. Não vai melhorar, privatizando as escolas, não vai melhorar a nossa educação. Mas isso é o que a direita quer. Ele quer privatizar, eles querem tomar conta do país. Né? Essa feira, né, que houve esse jantar na casa de João Dória, é exatamente isso. Né? São os banqueiros contra os trabalhadores.
esse dilema agora de Lula, né, que volta a ser, parece que o Lula está querendo voltar a ser, vamos dizer, o defensor da classe trabalhadora, alguém tem que gritar pelos mais pobres, porque João Dória não vai, João Dória, Bolsonaro, Paulo Guedes, são banqueiros, não vão defender os pobres, não vão defender os trabalhadores. Achar que a direita vai defender os trabalhadores é um sonho de noite de verão. Né? A direita vai defender realmente o capital, que é o que eles têm. Né? E com os juros de uma Selic de 15%, o capital deles vai dobrar, triplicar em um ano. Eles não precisam fazer nada. João Dória, como aqueles empresários ricos que foram ao jantar na casa dele, não tem preocupação, não precisa trabalhar. O dinheiro vem tranquilo, né? Caso a direita vença, em 2026 o Brasil não sairá dessa crise. Isso é que me preocupa. Porque nós brasileiros precisávamos de que o país saísse dessa crise política, dessa divisão que acabou, né, com a nossa participação política. Nós não temos mais a chance de termos ideias, de elaborarmos programas. O governo não tem programa. Agora eu pergunto, qual é o programa de direito da direita brasileira? Não existe. Ah, mas o governo Lula também não tem programa. Então nós vamos continuar nesse lenga-lenga e o país não tem um projeto. O país não tem infraestrutura, o país não tem segurança pública, o país não tem nada. Você vê hoje, para você ter uma ideia, no Globo, aqui eu ainda vou ler, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prevê um déficit em 2026, tá? Que essa lei tem que ser realmente trabalhar com 2 anos de antecedência. O Rio de Janeiro terá um déficit no ano que vem de 15,98 bilhões em um estado que deve 15 bilhões de reais. Já é a previsão para 2026, né? Nós estamos ainda em 2025. Não se estranhe com isso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem exatamente essa finalidade. 6 meses, um ano antes, ela elaborar o projeto de orçamento do ano seguinte. Porque o orçamento é um instrumento valioso, importantíssimo para a administração pública. É nessa peça, nesse documento, que é um processo que ele é contínuo no tempo na administração pública, né? Termina 2025, começa a trabalhar 2026, aprova o orçamento de 2026, começa a elaborar o orçamento de 2027, que é muito complexo a elaboração dessa peça. Essa peça contábil e jurídica que são os orçamentos, né, dos municípios, dos estados e da União. Não tem lógica um estado desse, né, ele tem que pagar esse ano, relativo a 2023, 4 bilhões de reais, né, para o governo federal. E aí o Dias Toffoli deu uma liminar para ele manter-se até dezembro desse ano sem pagar nada. Quer dizer, ele poder, numa boa, né, tirar o atual ex-presidente do Senado, o Pacheco, tirou num projeto de renegociação das dívidas dos estados, ele diz juros zero. Ou seja, nós estamos pagando a incompetência dos estados. Eu estou usando o Rio de Janeiro porque esse é o editorial do jornal O Globo. Né? Mas pode ser o governo de Pernambuco, o governo da Paraíba, se tem uma dívida monstruosa dessa, não tem como, porque isso é o descaso da administração. E esses empresários não estão interessados no povo, estão interessados nas mordomias dele, nos grandes negociatas, nas grandes obras. Você vê Tarcísio de Freitas, o que é que Tarcísio de Freitas está fazendo em São Paulo? Vendendo tudo e prometendo aquele canal lá, Santos, né, Guarujá, parece. Que acho que é viável, mas quantas empreiteiras não vão ganhar dinheiro? Quem é que não vai apoiar Tarcísio de Freitas, seja para governador ou seja para presidente da República? Né? Esse é o grande dilema do Brasil. Eu preciso que o Brasil saísse dessa crise e tivesse, a partir de 2026, nós tivéssemos uma tranquilidade de viver um país. Nós não estamos nessa crise que nós estamos vivendo agora, essa briga entre judiciário e executivo e legislativo. Isso não leva a lugar nenhum. Isso desgasta o presidente da República, desgasta o presidente da Câmara, o presidente do Senado, desgasta o Supremo Tribunal Federal. Né? Vamos lá, eu acho que o Brasil precisa de paz, né? Essa é a grande verdade. Precisa de um acordo. Acho que a gente precisa de ter políticos do calibre, né? Da competência de Tancredo Neves,
de Franco Montoro, de Ciro Gomes, que estava envolvido, de Ulisses Guimarães, de 84 a 85, quando disseram, olha, nosso objetivo, vamos deixar nossas... Luiz Carlos Prestes, Lula, né, tudo faziam parte do processo de abertura em 84, 85, quando disseram, vamos deixar nossas divergências e nós queremos o que? A redemocratização do país e a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, como de fato ocorreu. Em 85 ganhamos a eleição no Colégio Eleitoral, Tancredo Neves foi eleito, tendo Sarney como vice, lamentavelmente Tancredo morre em abril e assume José Sarney, que cumpre a promessa de Tancredo e convoca a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, e nós temos hoje uma Constituição Cidadã, uma das constituições mais discutidas, que mais traz garantias, ganhos sociais da humanidade para o povo brasileiro. Essa Constituição, ela tornou o Brasil mais caro, eu concordo, porque veio ganhos sociais que não tinha em outras constituições. Desde 1824, quando Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição, e a de 1891, quando foi instituída a República, a de 30 com a Revolução de Vargas, vamos dizer, a reforma de 22, de 29, né, e a Constituição de 34, que foi uma Constituição social, que trouxe o voto feminino, que trouxe os ganhos sociais, que criou o Ministério da Previdência Social, né? Já começa aí, mas porque esse movimento o Estado Social nasce em 1917 com a Revolução Mexicana e também com a Revolução da Rússia, né, em 1917, mas é a Constituição do México que diz, olha, grita, em 1917 diz, nós queremos direitos sociais, o povo precisa também, porque até então o povo não era visto, não era colocado no seio das constituições de documentos. E as constituições daquela época eram as constituições que só se preocupavam com o poder. Né? O poder, por exemplo, de 1824, dá poder absoluto ao rei, que é o chamado poder moderador, que foi o que o estúpido, parece que foi o Yves, um cientista que disse que as Forças Armadas eram o poder moderador, um mentiroso, um mau caráter, intérprete louco, quem inventou isso nessa direita louca de Jair Bolsonaro, quando eles diziam no governo Bolsonaro que as Forças Armadas eram o poder moderador. Nunca foi, na Constituição de 1824 não tem essa previsão. Mas de 1891 também o povo não entrou na Constituição. 1929, 1934 teve um pouquinho de ganho, como o voto feminino, como os direitos trabalhistas, né? Aí vem a de 45, melhora um pouquinho, mas a de 45 dá muita ênfase aos municípios. A de 67 e 69 também dá muita concentração ao poder central, né? O governo que era, claro, nós estávamos sob uma ditadura militar, a Constituição de 67, também a emenda número 1 de 69, que alguns entendem que é uma nova Constituição, eu não, eu entendo que é uma só, a de 67 com a emenda número 1 de 69, e nós temos a Constituição de 88, que é uma Constituição democrática, uma Constituição que realmente insere o cidadão, né? Com vários instrumentos, como o habeas data, né? Com vários instrumentos, com vários remédios constitucionais que estão principalmente no artigo 5º, que é quase uma Constituição. O artigo 5º eu diria que é a Constituição dos direitos e das nossas obrigações. Então, é isso que o Brasil, que eu quero que o Brasil volte a ser, novamente, um país democrático. Um país que realmente as pessoas, o governo, seja de direita, seja de esquerda, que respeite as constituições, que respeite o direito dos trabalhadores. Mas o que é que o Centrão quer? O Centrão ele mantém as mordomias, mantém as mordomias e exige do povo aonde? Ele quer aonde? Desvincular o salário mínimo da aposentadoria, aumentar a idade para se aposentar, né? Cortar auxílio como vale gás, como uma série, inclusive o BPC, a dificuldade do BPC. Gente, o BPC, a pessoa com 65 anos, ela tem que ter direito a um salário mínimo, não precisa de dar uma esmola, não, a renda familiar, a renda per capita só pode ser de R$249. O que é R$249 numa família, gente? Você pega o salário mínimo e divide por 4, né? A renda para você obter o BPC é a tua renda familiar, se você mora com alguém, se você mora com um filho, com uma filha, a filha recebe um salário mínimo, você não pode receber outro salário mínimo, é um salário mínimo para... Gente, um salário mínimo não alimenta ninguém. Né? Enquanto mais essa hipocrisia, essa dificuldade, o que está acontecendo são erros de governo que não fizeram com que essas pessoas contribuíssem para a Previdência para quando chegasse a idade de ter 65 anos se aposentar.
Não é culpar agora esse povo, mas esse é o projeto do Centrão. Então a gente não podemos abrir mão da Constituição de 1988, que é uma Constituição social, uma Constituição que visa a melhoria. Lá no artigo 6º, né, os direitos sociais, que são direitos nossos, direitos de todos os brasileiros. Eu espero que a consciência política, né, como eu falei desses políticos de Tancredo Neves, que em 85 nós ganhamos, né, a eleição no colégio eleitoral e fizemos a Constituição de 88, que haja hoje políticos do quilate, né, do calibre, né, como dizia tio Abdias, de Tancredo Neves, de Ciro Gomes, de Lula, de Luiz Carlos Prestes, que se uniram, abriram mão de suas divergências, Miguel Arraes, né, Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães, se uniram e formaram o quê? Uma frente que chama Frente Liberal, né? Que deu origem ao PFL, né? Partido da Frente Liberal, e constituíram e convocaram uma Assembleia Constituinte. E nós temos essa Constituição que a direita não gosta. A Avenida Paulista, como ele chama, a Avenida Paulista é porque lá só tem banqueiros, né? Homens ricos de São Paulo. O PIB do Brasil está na Avenida Paulista, ou na Faria Lima, né? Acho que é na Faria Lima hoje. Era na Avenida Paulista, agora acho que é na Faria Lima. E eles não gostam, porque ela tem direitos sociais. E o rico não gosta. O rico só gosta que quanto mais pobre, melhor. A pessoa tem que ser pobre, a pessoa não tem direito a nada, porque não pode perder, ele não pode perder uma mordomia. Você vê a questão, nós com um déficit de 340 bilhões de reais na Previdência Social e 17 setores da economia não pagam contribuição social, porque, não, nós vamos perder emprego. Não perde emprego, não, eles não geram emprego, grande empresa não gera mais emprego, mas infelizmente esse é assunto para outro vídeo. Outra que eu achei interessante também, eu vi no ISL, né? Eu vi no ISL uma notícia assim, a TV do Bispo Macedo faz acordo, né, assina contrato com uma grande empresa de apostas e recomenda a bancada evangélica para não criticá-las, nem também votar contra elas no Senado. Então imagine, né, uma igreja, né, da Bispo Macedo, que devia estar no evangelho, que jogatina, isso são pecados, né? Ele faz um grande acordo, como é para a TV dele, vai entrar muito dinheiro para a TV Record, ele simplesmente recomendou à bancada evangélica que não criticasse e não aprovasse qualquer projeto que no sentido de prejudicar as casas de apostas e jogos eletrônicos, que está tirando a vida das pessoas. Muita gente está perdendo tudo, pessoas viciadas em jogos, né, em apostas. Você vê o caso, né, 4 bilhões de reais que o Banco Central detectou do Bolsa Família foi para casas de apostas. Até teve a ideia de proibir. Não, mas não tem como, não. É a questão que as pessoas querem um fôlego. Né? O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Então as pessoas querem melhorar de vida. E só tem uma solução, apostar, né? Ganhar no jogo, ganhar no bicho, como a gente falava antigamente. Né? O assunto mais interessante aqui, já finalizando, diz o seguinte: quem o Congresso Nacional derrotou com a questão do IOF? Para sabermos a quem o Congresso Nacional ajudou quando derrubou o inconstitucional resolução do Senado, decreto do Senado Legislativo, que derrubou o decreto do presidente Lula, ele não ajudou o pobre. Então o Hugo Mota é um mentiroso. Quando ele foi para a TV, fez um vídeo, depois das críticas que ele recebeu, e vai receber mais essa, dizendo que estava salvando o povo. Ele é um mentiroso, porque ele não salvou o povo. Porque o povo, a maioria do povo brasileiro, não paga IOF. Tá? Porque assim, basta você ver aqui, examinar a base de cálculo do imposto. Da onde surge o imposto? Né? A base de cálculo do IOF diz assim: o tributo incidiria sobre operações financeiras, como o câmbio e compras de cartões de crédito. Qual é o pobre no Brasil que faz compra do cartão de crédito internacional? Então, a quem esse decreto ajudou? A Faria Lima, aos banqueiros, aos grandes empresários que compram lá nos Estados Unidos, na Europa, com cartão de crédito e não querem pagar IOF. Por isso que eles derrubaram. Esse decreto do IOF, você está defendendo o aumento de imposto? Não. Mas ele não trouxe, benefício para o pobre, porque entrou mais receita nos cofres da União. Agora, ele foi contrário, sim, a quem ganha mais.
a quem pode comprar. Quem é que pode fazer operações financeiras de grande porte que tem geração de IOF? Quem é muito rico, né? Quem é que paga IOF com o cartão de crédito no exterior, compras no exterior? É o rico. Pobre não compra. Vê se você... Eu nunca comprei nada no exterior, porque eu não tenho dinheiro. Meu cartão de crédito não tem nesse limite para conseguir fazer uma compra no exterior. Então, não venha com balela, não acredite em Hugo Mota, não, que é um mentiroso, quando diz que isso ajudou o pobre, porque não ajudou não, basta você ver, né? Quem faz compra no cartão de crédito é quem é muito dinheiro. Como disse o ministro da Fazenda, quem mora no andar de cima não quer pagar o imposto. Ou seja, os ricos que moram em mansões, em grandes palácios, em prédios caros de São Paulo, esses não querem pagar a IOF. Por isso que há derrubada na Câmara. Por isso que eles se reuniram lá com o João Dória, no jantar famoso, onde onde se reuniu a elite de São Paulo para chamar o Hugo Mota de um herói, que não é um mentiroso. E um mau caráter, porque ele votou às escondidas, ele trapaceou o governo. Ah, você deve estar defendendo o PT? Não estou defendendo o PT, não. O PT está mais perdido que segue em tiroteio. Mas a realidade é essa. Estou alertando você que esse decreto do Senado e da Câmara, que derrubou o decreto de Lula, que aumentou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi para ajudar os ricos e jamais pensou no pobre. Essa é a realidade. Tá? Isso é o que eles querem, né? Que você se iluda, que deputados do PL, né, de que apoiam Jair Bolsonaro, é o que eles querem isso. Ah, nós vamos derrubar o governo, vamos enfraquecer o governo. Não, o governo Lula não enfraqueceu, muito pelo contrário, ao recorrer, porque, gente, vejam bem, já encerrando, eu não vou me... Essa luta do presidente o Lula tinha que tomar uma atitude dessa maneira que ele tomou, recorrendo ao STF para derrubar, para transformar inconstitucional, sem valor. Ele tem que ser retirado do sistema, do ordenamento jurídico, porque esse decreto legislativo não tem valor como lei, como regra, como norma, como princípio. Porque ele é inconstitucional. E o que esse decreto está fazendo é tirando a competência, anulando o artigo 84 da Constituição, que dá os poderes ao presidente da República a administrar o país. Através de decretos autônomos e decretos, o governo pode. E a Constituição permite que o governo manipule alíquotas para cima ou para baixo, restabelecimento de um não por então, um imposto de 20%. 20% sobre um determinado X, aí ele pega e diz, não, está muito alta, vou baixar para 10%. Aí ele pode reajustar, reajustar de novo, só pode por decreto até 20%. Agora, se ele for para aumentar para 25%, tem que ser uma lei. Então, a questão que esse decreto do Congresso fez, quando derrubou o decreto de Lula, desculpa, decreto de Lula, decreto do Congresso, que o decreto legislativo do Congresso anulou um decreto do presidente, do governo, que aumentou a alíquota do IOF sobre operações de câmbio e compras no mercado internacional com cartões de crédito. Aí vai o Congresso e anula isso. É uma hipocrisia, eles não podiam ter feito isso. A gente pode não concordar com o aumento de tributo, mas dizer que o presidente Lula está errado, não, ele tem que recorrer. Se o Lula não recorresse ao Supremo, ele mostraria fracasso. Mas ele, graças a Deus, já recorreu, e também o pessoal também já recorreu, até foi o título, meu último título do meu vídeo, foi o título do meu último vídeo. Então, o presidente Lula fez o correto, né? Vamos aguardar o que o Supremo nos dirá. Eu tenho a impressão que, vamos lá, 9-2, né? Porque se os 11 votarem, com certeza os indicados por Jair Bolsonaro, é comum eles apoiarem os ricos, né? Os puramente evangélicos que Bolsonaro indicou, eles só defendem os ricos. Estão lá para defender os ricos. Vamos ver lá se os outros ministros também seguem, né? Que eu acho que deve seguir e deve anular esse decreto legislativo. Ah, mas aí o legislativo não tem que ficar com raiva, não. Que eles estão desmoralizados. Na verdade, o Congresso Nacional, com a anulação desse decreto do presidente da República, eles se desmoralizaram, porque eles extinguiram, sem a concordância do povo, uma Assembleia Nacional Constituinte, que não tem essa previsão na nossa Constituição. Nossa Constituição só pode ser alterada por emenda.
que é o parlamentarismo. Eles implantaram o parlamentarismo sem que o povo seja consultado. Nós já dissemos 2 vezes que não queremos parlamentarismo, em 61, 63, 62, 63, né, quando o João Goulart renunciou, e agora em 94, 95, que nós decidimos se a gente queria parlamentarismo ou presidencialismo, se eu não me engano. Tá? Então, realmente, esse Congresso é hipócrita, está desmoralizado. Gente, muito obrigado, já me estendi demais, mas até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.